Subiu para 122 o número de assassinatos no Ceará em 6 dias de motim de policiais militares. Tropas do Exército reforçam a segurança. No cenário de férias e carnaval, soldados ocupam várias ruas de Fortaleza e das cidades da região metropolitana. São 2.500 militares do Exército e 150 homens da Força Nacional. Ontem, as autoridades registraram 34 homicídios. Sexta-feira foi o dia mais violento desde o início do motim de policiais militares, com 37 homicídios. O principal batalhão do estado, o 18º, em Fortaleza, continua fechado. Os pneus das viaturas foram furados e os veículos bloqueiam a passagem. Pelo menos 9 cidades do Ceará cancelaram o carnaval por conta da crise na segurança pública. No fim da manhã, o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, teve alta depois de 5 dias de internação. Ele levou 2 tiros depois de tentar entrar com uma retroescavadeira em um batalhão da PM em Sobral. Cid Gomes já está em casa aqui em Fortaleza, se recuperando com fisioterapia respiratória e antibióticos. Ele continua com um projétil e um fragmento alojados que não devem ser retirados. Os policiais militares querem reajuste salarial. O governo anunciou um aumento de R$ 1.300 a serem pagos de forma progressiva até 2022. 2 das 6 associações recusaram. Querem um aumento de uma vez ainda este ano. PMs, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários são proibidos de fazer greve. Está na Constituição e o entendimento foi reforçado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Movimentos como este são considerados motins. Os policiais militares identificados estão sendo punidos. Quase 170 já foram afastados por 120 dias de forma preventiva. Outros policiais são investigados e podem responder a processos disciplinares. 37 policiais do Ceará que deveriam trabalhar neste carnaval foram presos, considerados desertores. Também foi criado um batalhão provisório para custódia de crimes militares no estado. À noite, o silêncio é quebrado pelo barulho das sirenes. O som é um aviso. Aconteceu mais um crime. São 8h30 da noite e a gente acaba de receber a informação que 2 jovens foram assassinadas. E a gente está indo para lá para ver o que aconteceu. As vítimas são as irmãs Andresa e Adrine da Silva Mendes, de 20 e 17 anos. Elas conversavam na calçada quando foram atingidas por disparos feitos por 2 homens em uma moto. O clima de terror virou rotina desde que o motim dos policiais militares foi anunciado na terça-feira. Homens encapuzados cercaram e esvaziaram os pneus de várias viaturas e mandaram que comerciantes fechassem as portas. Alguns batalhões ficaram assim, com a entrada bloqueada por carros da polícia. O número de assassinatos no estado disparou. Agora é 00:30 e esse é o 7º homicídio. É praticamente um assassinato por hora. Desta vez, a vítima é um homem assassinado dentro de casa. Invadiram a casa e falaram alguma coisa, chegaram atirando. Não, o que eu fiquei sabendo foi que a mãe dele estava no momento, né, e pediu só que ela saísse da frente. Aí ela, também no desespero, só saiu correndo. Não viu nada também. A orientação é que a imprensa tem que deixar o local junto com a perícia e com a Polícia Civil, porque o local aqui é bem perigoso. O cenário de insegurança vem de um revés das negociações com os PMs que participam do motim. Eles não concordam com o reajuste salarial proposto pelo governo do estado. Os soldados que têm os menores salários receberiam um aumento de mais de R$1.000. Eles que fizeram essa nova tabela. E foi acordado com o governo, todos apalavrados, que olha, ok, essa é a tabela e é isso que nós queremos e vamos defender. Mas aí houve uma reação de parte dos policiais nas redes sociais e no dia seguinte eles começaram a voltar atrás na palavra. Parte dos negociadores que estavam lá entenderam naquele momento que era melhor, mas parte da gente que não participou da negociação, que estavam fora, estão aqui, não aceitou. Tanto que toda a categoria em si
rechaçou aquele acordo fechado. A Constituição brasileira proíbe que servidores da área da segurança pública façam greve, entre outros motivos, porque prestam um serviço essencial à sociedade e porque têm um poder de coação maior que o das outras categorias. Mas esta não é a primeira vez que policiais cruzam os braços. Em fevereiro de 2017, a PM do Espírito Santo ficou 21 dias parada. E o número de homicídios também aumentou muito em relação ao mesmo mês do ano anterior. Um dos estudos mais abrangentes já feitos no Brasil mostra que há uma tendência de crescimento no número de paralisações de policiais nos últimos anos. E a principal motivação, geralmente, é o aumento de salário. Reivindicar salários, super legítimo, mas utilizar das mesmas táticas e mesmas técnicas que o crime organizado faz para apavorar a população é perder a razão logo de partida. Isso a gente não pode aceitar. A gente viu alguns policiais com balaclava, né, com esse capuz. Por que isso? Exatamente por causa da repressão, né? Isso é um medo que se tem num país democrático que, para lutar pelo seu direito, tem que se esconder. No Ceará, rodamos mais de 100 quilômetros acompanhando as equipes do Departamento de Homicídios. Esse é o 8º homicídio e a primeira vez que a gente encontra a polícia militar no local da ocorrência. A presença dos PMs logo é explicada. A ocorrência envolvia um policial militar de folga. Ele teria trocado tiros com 2 homens que estavam nesse carro. Ele parou aí para pegar o colega, eles já fecharam ele e foram disparando. Aí ele foi rápido, puxou a pistola e reagiu. Então vieram para matar o policial. Vieram para matar ele. Agora entendi. Execução, era execução. O policial militar não ficou ferido, mas os 2 homens morreram. São tantas mortes que mesmo com chuva o Departamento de Homicídios não para. É o tempo inteiro assim, nessa correria, de um lado para o outro da cidade. Um aumento mesmo substancial. Foram 14 até agora, só aparece. À noite, eu acho. Só à noite. Só à noite. O Ceará não é o único estado que enfrenta a pressão da polícia por aumento de salário. De acordo com a Associação Nacional dos Praças, 14 estados estão negociando com os policiais e outros 5 concluíram as negociações nos últimos meses. Um deles foi Minas Gerais, que na semana passada anunciou um aumento de 41%. A medida causou polêmica porque Minas é um dos estados mais endividados do Brasil. Isso pressiona todos os demais a tentarem, as polícias a reivindicarem condições semelhantes. Ou seja, se Minas, que é Minas, com as contas tão quebradas, conseguiu, porque os outros estados não conseguirão. Voltamos para uma das madrugadas mais violentas da história do Ceará. A chuva dá um tempo, as ruas ficam cada vez mais desertas. Mas as mortes não param. Dessa vez, a vítima é Samuel Garcia, de 21 anos. Estava dormindo, aí o pessoal não queria nem me avisar, meus vizinhos. Aí me avisaram, eu vim correndo de para cá. Era filho único? Meu filho único. Três horas da manhã, enquanto a gente acompanhava o trabalho da perícia, numa cidade vizinha, bem perto daqui, um carro da Polícia Civil foi atingido por vários tiros. A viatura do 23, o comboio que a gente estava participando, foi recebida a bala, possivelmente por metralhadora. Tá aqui, ó, que quase pega no policial. A madrugada avança e na sede do Departamento de Homicídios a movimentação é intensa. Na rua, carros do ML estão parados. Já não há mais espaço para tantas vítimas. Em outra cidade, um homem é morto junto com a filha a tiros. Um bebê de 1 ano e 11 meses. Os PMs que participam do motim querem reabrir as negociações. A proposta agora é que pelo menos o governo sente e dialogue, coisa que ele não tem feito com a categoria. Doutor, agora não tem mais negociação. Olha, a negociação foi feita, né? Todos acordamos os termos. Agora,
É impossível você negociar com pessoas encapuzadas praticando crimes. No período de 12 horas em que o Fantástico circulou pelas ruas do Ceará, foram registrados 30 assassinatos, mais de 2 por hora. Na semana anterior, a média tinha sido de 11 por dia. É meu irmão, ele foi assassinado. Muito indignado, por isso que eu perdi meu irmão. Não tem polícia, não tem nada nesse país. Não tem nada aqui, não tem nada. Em Sobral, o repórter Alessandro Torres reconstituiu passo a passo o confronto que por pouco não terminou em tragédia. Estas imagens marcaram a semana de crise no Ceará. A confusão aconteceu na quarta-feira. O senador licenciado Cid Gomes, do PDT, confrontou um grupo de policiais amotinados no quartel da Polícia Militar de Sobral. Horas antes, homens encapuzados tinham ordenado que o comércio fechasse as portas. Todo mundo apavorado, fechando as portas, todo mundo, os idosos aqui passando mal na calçada, foi um terror. Ivo Gomes, prefeito de Sobral e irmão do senador, descreveu o clima na cidade. Parecia assim que você estava no Afeganistão, as ruas sendo tomadas pelos talibãs, aquelas pessoas em caçambas mascaradas com armas na mão. Cid Gomes estava em Fortaleza, mais de 200 quilômetros de distância, e decidiu ir para Sobral. Mas quem tem arma, direito de andar armado, não pode, pela nossa Constituição, fazer greve. Ele percorreu as ruas da cidade em cima de uma retroescavadeira. Cid e um grupo de apoiadores foram para o quartel. Houve bate-boca e a tensão aumentou depois que ele deu um ultimato. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Cid Gomes dá voz de prisão para o líder do movimento dos policiais em Sobral, o sargento da reserva Ailton Vieira, o único que não estava encapuzado. Ele é vereador da cidade e foi expulso do partido Solidariedade depois do episódio. Não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte. O outro homem dá um soco no rosto de Cid Gomes. Ele começou a ser agredido verbalmente, até o momento que foi agredido fisicamente com um soco. Ele puxou minha blusa. E teve um companheiro que, na mesma para sanar a ameaça, né, usou dos meios que tinha, né, para poder fazer com que ele se desvencilhasse de mim. Em seguida, o senador avança com a retroescavadeira contra o portão e as pessoas. Vários tiros são disparados. Cid Gomes é socorrido, ferido. Antes de entrar no carro, ele fala: "Eu levei um tiro." Não acreditávamos que existisse uma barbárie daquela natureza, foi uma coisa muito grosseira, muito desproporcional. A gente foi para conversar e a gente foi, em dado momento, surpreendido com a ação, com os disparos de arma de fogo, né, com lesões, com muito desespero, a população apavorada. Ele invadiu uma área militar com equipamento, derrubando, depredando o patrimônio público. Então já imaginou uma retroescavadeira que estava com a pá próxima, encostada naqueles profissionais, naquelas famílias que estavam ali. Num toque a mais, seria um desastre, seriam pessoas ao chão ali, mortas de uma forma violenta. Apoiadores do senador e também alguns amotinados ficaram feridos. Tivemos lá policiais que saíram lesionados, inclusive um na perna fraturada, outro também que inclusive está aqui conosco também ferido. Tem esse aqui que são os estilhaços, mas esse aqui foi tiro. Vinícius Cavalcante é especialista em armas e segurança pública. A pedido do Fantástico, ele analisou as imagens. A gente tem aí entre 7 ou 8 disparos que foram efetuados. Vinícius também contou o número de atiradores. Nós vimos 3. O que faz os primeiros disparos ainda próximo do portão, do lado direito, né, junto à placa da área militar,
mais uma pessoa, e depois um terceiro de capacete, esse você vê claramente com a pistola na mão. Dos 3 atiradores, a gente percebe que os 2 primeiros teriam mais chance de efetivamente atingir o alvo lá. Tá? O terceiro faz pelo menos 4 disparos. Na angulação que ele faz, esses tiros vão para o alto. Cid Gomes foi levado para um hospital de Sobral e depois transferido para Fortaleza. Nós conversamos com um médico que atendeu o senador em Sobral. Ele chegou trazido, né, por algumas pessoas, já com dificuldade respiratória, uma queixa de dor no tórax. Foram 2 tiros, 2 ferimentos por arma de fogo. Primeiro projétil, não houve penetração na caixa torácica. Certamente deve ter esbarrado com o vidro do trator e perdeu força, certamente, no vidro. A outra bala aparece neste exame de raio-x, alojada entre as costelas do lado esquerdo, perto do pulmão. Abaixo um fragmento, que pode ser um pedaço da bala que se partiu. Ele não compromete estruturas nobres, então não teria uma indicação formal de fazer uma retirada do projétil, nem do fragmento. Depois de passar por perícias da Polícia Civil e da Polícia Federal, a retroescavadeira foi trazida para este canteiro de obras e coberta por uma lona. A retroescavadeira estava sendo usada numa obra no entorno desta lagoa. Aos poucos, a cidade tenta voltar ao normal. O senador Cid Gomes teve alta hoje e não quis gravar entrevista. A Polícia Civil do Ceará abriu um inquérito para tentar identificar os atiradores. Por se tratar de um senador, a Polícia Federal está dando apoio às investigações. O grupo de PMs encapuzados continua amotinado, mas mudou de local. Agora está reunido no prédio onde funciona a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas e um grupamento de rondas ostensivas. Em instantes, briga no avião. Uma mulher reclina um assento e o passageiro atrás dela resolve se vingar. Uma pessoa tem o direito a ter o conforto. Eu acho uma falta de consideração. Não é fantástico?